Olá pessoal, nesta videoaula aprenderemos a trabalhar com as tubulações de cobre. Estas tubulações transportam fluido refrigerante através dos componentes do sistema de refrigeração. Observe a seguir quais são os equipamentos mais utilizados para manipular cobre. Entre os procedimentos apropriados, o primeiro é o corte dos tubos. A melhor e mais segura maneira de se cortar tubulações de cobre é usar um cortador de tubo. Observamos que não é correto o corte com o uso de serra, pois qualquer partícula que se desprenda pode promover entupimento no capilar e até a quebra das palhetas do compressor. O cortador é composto por um rolete, disco de corte, parafuso de ajuste e rebarbeador. O procedimento de corte consiste em dar um pequeno aperto no parafuso de ajuste e em seguida uma volta completa ou mais para fazer o primeiro sulco no tubo. Em seguida, aperta-se mais um pouco o parafuso de ajuste até sentir uma leve resistência. A seguir, repete-se o procedimento até que o tubo tenha sido cortado. Observe. Após o corte, faz-se necessário o escariamento interno das bordas do tubo. Isto facilitará o flangeamento. Veja. Realização de flangeamento. Para flangear tubulações de cobre, devemos usar a ferramenta flangeador. Esta ferramenta tem cavidades de diferentes bitolas para acomodar os diferentes diâmetros da tubulação. Selecionamos o orifício adequado para o tamanho do tubo a ser flangeado. E colocamos o tubo de cobre na tábua de flangear. A seguir, apertamos o prendedor e adicionamos uma gota de óleo no cone. Depois, parafusamos levemente até o flange estar completo.
Alargamento. O alargamento é muito utilizado para aumentar o diâmetro interno das tubulações para posterior união por brasagem. Para este procedimento, utilizamos o flangeador com a ponteira para alargamento. Observe. Ficamos desta forma. E instalamos a ponteira com o alargador. Agora, utilizaremos o flangeador como alargador. Veja que o processo é o mesmo flangeamento. A única diferença é o ressalto do tubo na prancha de flangeamento. Veja que o ressalto é maior, de aproximadamente 1 centímetro. Giramos o flangeador desta forma, fazendo com que o tubo de cobre se alargue. Veja o resultado. Dobragem de tubos. O tipo mais simples de ferramenta de dobramento é a mola de dobramento. A mola é colocada por fora da tubulação para prevenir o colapso, esmagamento da mesma. Quando usar a mola, procure dobrar um pouco a mais do que o necessário e depois retorne para o ângulo requerido. Procedimento de brasagem. Brasagem em um tubo de cobre é a união de duas peças cobre-latão, cobre-ferro, cobre-ferro cobreado, por meio de um material de adição, vareta, através da injeção de calor. A mistura oxiacetilênica é obtida pela combinação de dois gases, oxigênio e acetileno, através de um maçarico, onde após ignição se obtém a chama. Regulagem do maçarico, normalmente devem ser usadas as seguintes pressões. Oxigênio, 1 kg/força por centímetro quadrado, e acetileno, 0,5 kg/força por centímetro quadrado. Veja. Como regra de segurança, lembramos que nunca devemos abrir as válvulas em mais de meia volta. No processo de brasagem oxiacetilênica, existem 3 tipos básicos de chama.
A chama neutra é obtida através da mistura de volumes iguais de oxigênio e acetileno. Deve ser usada para abrasagem de passadores de cobre com tubos de cobre. Sendo assim, para nossa solda com cobre, utilizaremos esta regulagem. A chama oxidante é obtida por uma mistura com excesso de oxigênio e caracteriza-se por ser uma chama mais quente que a chama neutra. É indicada para abrasagem de latão. A chama redutora ou carburante trata-se de uma chama com excesso de acetileno, menos quente que a chama neutra.